A escolha de um novo Papa é um processo repleto de diversos rituais sagrados. Além do próprio conclave ter todas as suas diretrizes, que datam de centenas de anos, uma vez eleito, o novo Papa recebe diversos itens sagrados, e cada um deles com um significado sagrado diferente. Desde suas vestes até o seu novo nome, todos estes possuem uma simbologia por trás e ajudam a construir a imagem daquele que irá assumir o papado. No vídeo de hoje, você irá conferir 7 itens sagrados que todo Papa, após eleito, deve passar a utilizar, bem como a origem e o significado por trás de cada um deles. Vamos lá? Em 2013, o cardeal Jorge Mário Bergoglio entrou no conclave para escolher o novo Papa, vestindo os trajes vermelhos típicos de um cardeal. Quando o conclave chegou ao fim, ele saiu de lá como o Papa Francisco, vestindo agora uma grande batina branca reluzente. A batina branca é um dos principais itens sagrados utilizados pelo Papa, representando sua pureza espiritual. Além da cor branca, ela conta também com 33 botões, representando a idade de Jesus, e 5 abotoaduras em cada punho, simbolizando as chagas de Cristo. As cores têm grande simbologia na Igreja. Contudo, nem sempre existiu a tradição de que o Papa utilizaria a cor branca. Há algumas controvérsias sobre qual foi o primeiro Papa a utilizar os trajes brancos. Porém, a maioria dos estudiosos apontam Pio V como sendo o primeiro. Pio V, cujo papado se estendeu de 1566 a 1572, era de origem dos dominicanos. E após assumir o papado, simplesmente manteve o hábito de utilizar trajes brancos, algo comum entre os dominicanos. Isso demonstrou que, apesar da autoridade de ter se tornado o Papa, ele ainda continuava sendo um humilde frade. Desde então, a cor acabou se consolidando como símbolo exclusivo. O uso das vestes brancas pelos pontífices remete à pureza e à santidade de vida, enquanto o vermelho simboliza o sacrifício e o sangue de Cristo. Por falar na cor vermelha, os sapatos vermelhos, também conhecidos como múleu, correspondem a outro item sagrado dos papas. Originalmente, todos os membros do clero costumavam usar calçados vermelhos, mas com o tempo a cor passou a ser reservada apenas para o Papa. O antigo Papa Bento XVI chamava a atenção com seus sapatos de couro vermelho, sendo que, em 2007, a revista Esquire os elegeu como o acessório do ano. No entanto, o objetivo nunca foi chamar a atenção, muito pelo contrário. O vermelho possui um significado simbólico para a Igreja, representando o sangue dos mártires cristãos, sobre o qual a própria Igreja foi fundada. O Papa, ao utilizar tais sapatos, estaria andando sobre o sangue daqueles que entregaram sua vida pela fé. Outro significado também comumente empregado aos sapatos remete ao sangue de Cristo, simbolizando o sofrimento e entrega total. Apesar dos significados simbólicos, na verdade, os sapatos não são um item obrigatório, tendo em vista que o próprio Papa Francisco optou por não os utilizar. No lugar deles, ele preferiu utilizar os mesmos sapatos pretos que já estava acostumado a usar desde sempre. Se o próximo Papa eleito irá ou não retomar a tradição dos sapatos vermelhos, bom, isso é algo que depende inteiramente de sua vontade. Completando as vestes papais, o pálio é o nome dado ao manto branco que cobre os ombros do Papa. Feito de lã branca, ele é adornado com 6 pequenas cruzes negras e fixado por 3 alfinetes dourados, que simboliza os 3 cravos da crucificação de Cristo. Seu formato se assemelha bastante à letra Y. Apesar de ser um dos itens menos conhecidos, ele possui uma grande simbologia por trás. Para começar, sua confecção é feita com a lã de 2 cordeiros abençoados na festa de Santa Inês, que acontece no dia 21 de janeiro. A lã branca representa um cordeiro que Cristo carregou nos ombros, simbolizando o cuidado pastoral. Essa lã, então, é fiada por freiras beneditinas, cabendo ao Papa abençoar o pálio em 29 de junho, durante a celebração de São Pedro e São Paulo. Além do Papa, o pálio também pode ser usado por arcebispos metropolitanos, mas com uma ressalva.
Enquanto arcebispos só podem utilizá-lo dentro de suas províncias, o Papa pode utilizá-lo em qualquer lugar do mundo. Após ser escolhido, o novo Papa vai a público portando o que nós chamamos de férula papal. A férula é um bastão pastoral portado pelo pontífice. Ela é reta e sempre possui a cruz de Cristo em seu topo. A cruz pode variar em estilo, porém sempre remetendo ao sacrifício de Cristo. Na Idade Média, após ser escolhido, o Papa recebia a férula como um símbolo de governo que representava a punição e a penitência, porém seu formato era bastante diferente do atual. Foi somente em 1965, através do Papa Paulo VI, que a férula obteve a versão com crucifixo curvado de prata. Após ele, outros papas realizaram pequenas mudanças na férula, com cruzes mais simples ou tradicionais, porém sempre remetendo ao sacrifício redentor. Dentre suas principais funções, a férula serve como um lembrete de que o Papa governa pela cruz, não pela espada. A Cátedra de São Pedro é um dos mais poderosos símbolos da autoridade papal, considerado por alguns como o trono do Papa. A cátedra corresponde à cadeira utilizada pelo apóstolo Pedro e está localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Apesar de ser considerado o trono do Papa, na verdade, ele não é mais utilizado desde a Idade Média, sendo hoje preservado como uma das principais relíquias do Vaticano. Sua origem vem do ano 875, quando o imperador Carlos, o Calvo, a deu de presente ao Papa João VIII. Feito inteiramente de madeira, o que torna esse trono único é justamente o fato dele estar vazio há mais de 1000 anos. Atualmente, ele não poderia suportar o peso de ninguém, devido à sua idade e fragilidade. Apesar de sua grandiosidade, a cátedra lembra que a verdadeira liderança da Igreja é exercida através do serviço humilde, conforme exemplificado por Cristo. No final de 2024, o trono foi brevemente removido de seu local para restauração. Na ocasião, o Papa Francisco aproveitou para observá-lo atentamente e ordenou que ele permanecesse em exposição pública até dezembro, para que mais fiéis pudessem também observá-lo. Agora, dentre todos os itens sagrados utilizados pelo Papa, o Anel do Pescador talvez seja o mais famoso deles. Confeccionado em ouro e com a imagem de São Pedro pescando em um barco, o Anel de Pescador é uma joia utilizada exclusivamente pelo Papa. Ao lado da imagem está gravado o nome do Papa que o utiliza. O anel simboliza a autoridade do sucessor de Pedro, aquele que lança as redes espirituais sobre o mundo. Atualmente, a função do anel é mais simbólica, porém, no passado, ele era utilizado para selar correspondências privadas do Papa. Essa tradição foi descontinuada em 1842, quando carimbos de tinta vermelha passaram a ser usados para marcar as correspondências. Após a morte de um papa, o anel do pescador, por ele utilizado, é destruído. A tradição de destruir o anel é antiga, pois, como antes de ele ser usado para marcar correspondências privadas, havia um cuidado para que, após a morte do pontífice, ninguém pudesse falsificar sua assinatura. Mesmo após ele perder esse uso, a tradição de destruí-lo junto a quem o utilizou permaneceu. Uma exceção a essa regra aconteceu em 2013, após a renúncia do Papa Bento XVI. Ao invés de destruí-lo, seu anel foi marcado com um X, simbolizando o fim de sua autoridade papal. Quando o Papa Francisco assumiu, ele pediu para que seu anel não fosse feito de ouro, mas sim de prata dourada, reforçando o estilo humilde que marcou seu pontificado. Por último, mas não menos importante, após o cardeal assumir o papado, é tradição que ele escolha um novo nome, pelo qual passará a ser conhecido. O primeiro a instaurar essa tradição foi o Papa João II, no ano de 533. Na ocasião, ele optou por assumir um novo nome, pois seu nome de batismo era Mercúrio, o mesmo nome de um deus pagão, o qual ele não considerava adequado para assumir a posição mais elevada da Igreja Católica. Para reforçar essa mudança de nome, ele encontrou inspiração bíblica quando Jesus renomeou o apóstolo Simão como Pedro, simbolizando que ele seria a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. A escolha pelo novo nome é uma declaração simbólica, repleta de significados. Bento XVI, por exemplo,
escolheu seu nome com referência ao Bento XV, conhecido por seus esforços durante a Primeira Guerra. Já o Papa Francisco optou por homenagear São Francisco de Assis, reforçando seu compromisso com a humildade e os pobres. Não há regras formais para a escolha de um novo nome, sendo que até o momento os mais utilizados foram João, 21 vezes, Gregório, 16 vezes e Bento, 15 vezes. Apesar de não haver restrições, o nome de Pedro é evitado por respeito ao apóstolo Pedro, considerado o grande fundador da Igreja Católica. Nenhum papa ousa vestir a coroa do próprio fundador. Robert Francis Prevost foi escolhido como novo papa e optou por utilizar o nome de Leão XIV. Agora eleito, o mundo observa não só seus passos, mas também seus símbolos. Cada peça que ele veste, cada item que ele usa, ecoa séculos de história e tradição. Ser papa é decidir aquilo que se mantém e o que será mudado. Até a próxima.